Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, seja muito bem-vindo. Nossa programação continua e nosso destaque agora é produção de café. A Emater divulgou ontem um balanço do que vem acontecendo nas principais regiões produtoras do país. A gente já vem acompanhando há algum tempo aqui no Notícias Agrícolas, produtor relatando daquela florada generalizada que chamou a atenção, né? Aquelas fotos bonitas. Não teve o pegamento ideal para a produção de 2022, essa safra que já começou aí com uma série de obstáculos, e a Emater trouxe pela primeira vez um número aproximado do que deve acontecer na produção desse ano. Mas para falar para a gente um pouquinho sobre isso, qual é o cenário atual nas principais áreas cafeiras do Brasil, eu convido aqui agora o William de Araújo. O William, ele é gerente regional da Emater e fala com a gente direto de Guaxupé. William, seja muito bem-vindo. Bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? É uma alegria sempre a gente estar à disposição aqui do canal Notícias Agrícolas. William, pela primeira vez, então, a Emater trouxe um número mais próximo do que está de expectativa, do que deve acontecer, e me chamou muita atenção que vocês colocaram nesse relatório, então, que a produção de 2022, antes estimada como uma super safra para o Brasil, deve ficar muito parecida com o que foi no ano passado, né? Que teve aqueles impactos de seca, já tinha bienalidade baixa. É isso mesmo? Qual que é a realidade que vocês têm observado no campo? Você já citou aí um fator importante, que foi a florada, né? Embora ela foi praticamente uma florada única nas regiões, mas, infelizmente, né, devido a questões climáticas, nós tivemos no começo do ano uma estiagem e depois temperaturas altas, né, não muito comuns para a nossa região, do Sul e Cerrado Mineiro, principalmente, que são as principais regiões produtoras do estado, e depois, julho e agosto, temperaturas frias durante um grande período, né, e combinando com a geada, né, a grande geada, que ocorreu no mês de julho. Então, isso causou problemas sérios às plantas, que nós não tínhamos ainda um conhecimento, ou há tantos anos que não ocorria um fenômeno como este, não sabia qual seria a resposta das plantas. Então, se criou uma expectativa com aquela florada, mas hoje que nós vemos que, infelizmente, em algumas regiões aqui do sul de Minas, foram mais afetadas pela geada, e lá no Cerrado Mineiro, nós tivemos relatos aí de produtores com até redução de quase metade da produção daquela propriedade, né? Em média, a gente está estimando essa redução aí, no mínimo 30%, que a gente tem conversado com as lideranças, verificando nas propriedades rurais aqui da nossa região, essa redução muito em função das condições climáticas que a planta foi exposta no ano de 2021. E com isso, né, aquela safra seria uma super safra que estava se esperando para esse ano, infelizmente, para o cafeicultor, né, mais uma vez, ele não vai poder aproveitar os bons preços que nós temos aí no momento. E, William, só para quem está nos assistindo ficar bem claro, né, para quem está nos assistindo, quando a gente fala essa redução de 30%, é em comparação com 2020, né, quando a gente teve aquela safra volumosa, de qualidade, que realmente chamou muita atenção, é isso, né? Isso. O café ele tem a bienalidade negativa e positiva, né, um ano de alta produção, um ano de baixa. Tem diminuído muito esse fenômeno, né, por causa do manejo das lavouras, mas a gente vínhamos uma crescente. 2018, cerca de 60 milhões, depois 2020, você citou pela Conab, 63 milhões de sacas, e esse ano tinha-se expectativa de um volume maior, né? E, infelizmente, não vai atingir de forma alguma, né? E a partir agora dessa segunda quinzena de janeiro, nós vamos verificar como realmente estão o aspecto dessas plantas e fechar um número aproximado que a gente espera, né, para essa safra agora que vai ser colhida. William, no final do ano passado, a Conab fechou, então, a safra 21 para o café arábica em 31,42 milhões de saca. É com esse número que você tem trabalhado também para esse ano, perdão? Sim, um pouco, talvez um pouco a mais, né? Que agora no começo a gente tem essas margens de ajuste, né? Um nível superior e um nível baixo, né? De mínimo, né? De produção, mas uma média, porque nós consideramos que, por exemplo, o Cerrado e o Sul de Minas, esse ano eles responderam por 30% da produção brasileira, né? Foi estimado em 48 milhões, você disse aí, 30 de café total, no total, né? A arábica e o conilon. E só o Sul de Minas e o Cerrado, eles produziram 16 milhões. Então, praticamente um terço desse valor. E foram as duas regiões mais afetadas, em especial os maiores municípios produtores. Então, esses municípios tiveram perdas significativas, e isso, lógico, né, vai influenciar, mesmo que outras regiões
tenham uma produção normal, normalizada, nas partes mais altas, as matas, mas nós não sabemos ainda como que vai ser a questão das chuvas, né? Nós estamos praticamente no início do período chuvoso, né? Um mês do início do período chuvoso. Então, nós ainda temos fevereiro, março, que ainda pode trazer algum problema para o café nessas regiões. Mas, a princípio, é um número que a gente pode trabalhar dentro da expectativa. E, William, só para eu entender, na parte técnica do que está acontecendo, né? Teve aquela florada, gerou uma expectativa muito grande. Quando a gente fala que não teve o pegamento que era esperado, o que significa isso? É fruto que não vai produzir? É aquelas condições de fruto xoxo que às vezes a gente vê na lavoura? Na prática, o que significa isso? Sim, nós temos duas situações que ocorreram, né? Houve praticamente uma sincronização da florada, né? Então teve uma grande florada, então isso chamou muita atenção, porque normalmente o café no Brasil, nessa região nossa aqui, de Minas, principalmente São Paulo, ele tem de 3 até 4 floradas, de agosto até o mês de outubro. E esse ano não, nós tivemos praticamente 1 ou 2. Né? Então, e as flores é um fenômeno normal, fisiológico da planta, independente de qualquer situação, benéfica ou igual aconteceu esse ano, ela vai florir, ela vai abrir a flor. E aí, a partir daí, depende dos estímulos que ela teve. Se foi um estímulo para produção, né, ou se é um estímulo para ela vegetativo, ela só vegetar. Então, nós tivemos esse ano, por causa dessas mudanças radicais que tivemos no clima da região, ocorrendo 2 fenômenos que foram observados, que acarretou o não pegamento e não vingamento. Um foi a morte a queda das flores mesmo, sem vingamento, né, em frutos, ela não virou fruto, e tivemos a diferenciação para a formação de ramos, novos ramos secundários. Né? O café ele tem um caule principal, aquele que sobe, né? E temos os ramos laterais. E dificilmente você tem um ramo terciário. E agora nós temos, em alguns casos, o ramo terciário. Então, houve esse problema, né? Então, tem essas duas situações. Então, esse ramo, para o ano que vem, se tudo correr bem, ele vai produzir. Então, o produtor adiou 1 ano, né? Mas o pior é esse caso, que quando há realmente a morte da flor, né? Ela não foi fertilizada, ou se não sofreu com a estiagem e caiu, né? E isso realmente acarreta prejuízo. Enquanto a questão de grão xoxo, por enquanto ainda não, né? Porque como a roseta tem com menos grãos, né, onde é formados os grãos no ramo, então, por enquanto, e a adubação está adequada, está chovendo bem. Então, quanto a isso, a gente espera, no atual momento, que não haja prejuízo. O problema mesmo é a redução na quantidade de frutos por planta. E, William, a gente não pode esquecer que, além da seca, teve aquelas 3 geadas que assustou bastante o produtor também. E há algum tempo atrás a gente falava que esse efeito da geada poderia ser visto só na safra do ano que vem, 2023. A gente continua com esse cenário para entender como é que a planta vai responder ao frio intenso? Continua, porque, como eu disse, teve umas que a gente já percebeu, mesmo aquelas que não sofreram com a geada, o ar frio, a temperatura fria, né, durante alguns dias, trouxe esse prejuízo. Já fisiologistas aí, vegetais, vários produtos, vocês mesmos entrevistaram alguns professores que falaram desse efeito, né, tardio do frio. Houve aquelas que foram erradicadas, né, ou tiveram que sofrer algum tipo de intervenção do produtor, então só o ano que vem para a gente saber como que vai ser. Ela vai recuperar, mas vai recuperar como, né? Nós tivemos essas lavouras que foram recortadas esse ano, nós tivemos brotações muito irregulares, superbrotação em alguns casos, então houve uma desordem fisiológica na planta. Então, os efeitos a gente só vai saber no próximo ano. E mesmo assim, desde que corra tudo bem, né? Se tiver algum percalço durante esse ano agora de 2022, pode até aumentar ainda mais os efeitos e as consequências dos fenômenos que nós sofremos no ano passado. E quando a gente fala nas condições climáticas atuais, né, William, voltou a chover, inclusive choveu muito em Minas Gerais nesses últimos dias. Essa precipitação, né, teve alguns pontos até com excesso de chuva perto do que é esperado pela climatologia, enfim, essa chuva de agora, nessa fase, a gente sabe que ela é importante, mas nessas áreas que choveu além do que era esperado, traz alguma preocupação para a safra 2022 de café? Como é que você avalia esse retorno da chuva? O retorno, é lógico, como você disse, é benéfico, né? Enche os reservatórios, principalmente aqui na região sudeste, né? E a região central de Minas Gerais.
estavam com problema sério, ainda estão, né? Na verdade, ainda estão, não recuperaram ainda 100%. Em termos de café, no atual, nessa semana, né, nos próximos dias, ainda não acarretou problemas sérios nenhum. Então, os produtores estão com os tratos culturais em dia, já fizeram as primeiras adubações, manejo do mato, as doenças, por enquanto, e pragas, principalmente a broca, ainda está sob controle, mas é lógico que à medida que esse processo, que esse período chuvoso fosse prolongando, né, vários dias seguidos de chuva, isso começa a afetar os tratos culturais. E o café está numa fase agora muito sensível, né, que já é de enchimento e finalização da formação do fruto. Então, exige muito da planta, né, muito nutriente. E se não tiver esse nutriente à disposição, aí você começa a ter problemas de amadurecimento da planta, né, com deficiência de nutriente, a queda de fruto, o aparecimento de doenças, né, o mato vai crescendo, tomando conta da lavoura. Aí você tem que correr atrás para tirar esse mato, para depois fazer os tratos culturais. Então, isso tudo vai começar a complicar. Por enquanto, a queda de frutos ainda é baixa, né, até porque tem poucos frutos, mas, no momento, felizmente, a chuva está sendo muito benéfica para a lavoura. Mas vamos aguardar agora os próximos dias, né, as condições climáticas. William, eu queria te perguntar o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas a planta, nesse momento, ela precisa de sol também, né? E tem ficado aí, boa parte do estado tem ficado com muita nebulosidade, muita nuvem. Isso preocupa? Preocupa, está frio, na verdade, né? A temperatura está até abaixo do que a gente considera para esse período, né? Por causa dessa nebulosidade que você disse. A planta, ela precisa da luz solar para poder fazer a fotossíntese. É lógico que mesmo com as condições climáticas que a gente tem, a planta consegue fazer alguma fotossíntese, mesmo com a baixa luminosidade, né? Passa alguma luminosidade para essa planta, mas ela não é adequada, é suficiente para que ela gere a quantidade de nutrientes que ela necessita. Então, é preciso de períodos intercalados, né, de sol e chuva, como qualquer planta. Então, realmente preocupa, porque isso pode resultar em frutos menores, né? Então, você já tem uma roseta com poucos frutos, abaixo do esperado, e menores, né? Não é o que o produtor gostaria para esse ano, né? Então, a expectativa de todos agora é que, embora sejam menores, esses frutos se tornem maiores, com peneiras maiores que alcançam a valorização no mercado depois da colheita. E como é que qual é a orientação que a gente dá para o produtor nesse momento, William? O que ele precisa ficar atento? Esse número que vocês divulgaram ontem, ele chama muita atenção, porque a gente tem uma safra de menor produção em 2021, mas até então a gente ainda tinha algum café remanescente da safra de 2020, né? O cenário agora ele começa a ficar mais apertado, porque a gente até conversava antes de entrar ao vivo, você pontuou muito bem problemas na produção da Colômbia, tem problemas também na Ásia, enfim, o cenário ele é muito favorável para o preço, mas ele é muito desafiador ainda para o produtor, né? E diante de tudo isso, no que o produtor precisa estar atento nesse momento, na sua opinião? E não só para o produtor, né? Agora ele atingiu toda a cadeia, porque normalmente um dos elos dos entes da cadeia produtiva do café, ele ficava isolado do que acontecia com os outros, né? Baixa produção, às vezes o comprador tinha o estoque, né, suficiente, a torrefação. E hoje, por causa da pandemia, a situação tornou crítica, né, para todos. E no caso do cafeicultor, ainda tem um problema com fertilizante, né, o alto custo, a aquisição de fertilizante. Então, o produtor tende, né, a tendência a reduzir a tendência não tem o recurso, não tem o dinheiro mesmo, né? Vamos ser sinceros, em matéria a gente tem verificado isso no dia a dia. Então, tem essa tendência a reduzir o volume de fertilização, isso afeta a planta. O cafeicultor também ele fica desestimulado em alguns casos, né, que ele olha a lavoura, pouca produção, eu não vou investir. Então, é uma situação delicada, né? Então, o que nós temos orientado a Emater, né, a gente está a campo com os nossos extensionistas, para o cafeicultor, primeiro, aproveitar esses dias chuvosos que ele está em casa, sentar, planejar, discutir, né, com a família, discutir com o técnico, né, da Emater, o técnico da cooperativa, as melhores alternativas, né, para ele fazer os tratos culturais, reduzir, em alguns casos, por causa financeira, ele vai ter que reduzir, mas talvez aumentar o parcelamento, né, parcelar em mais vezes, vai ter o gasto da mão de obra, mas independente de tudo, ele teria que ter o custo com a mão de obra. Então, parcelar, manter os tratos contra a ferrugem, principalmente a broca, né, que causa um prejuízo maior depois na comercialização, na qualidade do café.
né, a cercosporiose. Então, esses tratos são fundamentais, ele tem que manter. O mato, né, fazer o controle do mato no período correto, para que ele possa minimizar, né, a gente já sabe, né, esse prejuízo que nós vamos ter, que embora alguns médios e grandes cafeicultores ainda tenham café em estoque, a grande maioria já está comprometida, né, ou vendeu, ou já tem compromisso firmado, a preços até abaixo do que está no mercado. Então, a orientação nossa nesse momento é mais do que a cautela que o cafeicultor já tem, né, característica, é que junto com a cautela tem o planejamento. Esse planejamento de curto prazo e, lógico, né, o de longo prazo. Tá. William, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe, essa questão de fertilizantes, dos insumos, enfim. O produtor tem encontrado dificuldade em encontrar produto? Te pergunto isso por conta em relação das condições logísticas que afetaram bastante alguns setores de produção do país. Para o cafeicultor, há essa dificuldade? Nesse exato momento, né, não, felizmente diminuiu muito. É lógico que o prazo para entrega aumentou, né, porque a procura é grande, mas quando compararmos com o mês de novembro e mês de dezembro, foi um caos, né, realmente reduziu. Então, o preço se mantém, né, num patamar elevado, não é muito comum, principalmente, que a gente compete muito com os grãos, né, soja e milho. Nós vemos uma expansão grande do setor de grãos. Então, há uma demanda maior de fertilizante por essas culturas e o café fica no segundo plano. A cana também, né, houve uma renovação grande do parque canavieiro por causa da geada, né? Então, mas o café, nesse momento, o produtor não está encontrando dificuldades para adquirir o produto. Ele demora mais um pouco, é caro, né? Continua caro, mas isso, nesse momento, não é tão preocupante, né? A preocupação maior é mesmo a questão financeira que esse cafeicultor tem para poder adquirir, né? O valor que ele está pagando hoje numa tonelada de fertilizante era o que ele gastaria para fazer 3 até 4 adubações, né? Ele está pagando o preço praticamente de uma, né? Então, é isso que ele tem que fazer, planejar bem para poder fornecer para a lavoura o que ela precisa, né? E os outros tratos culturais não tem havido dificuldade, né, para encontrar inseticidas, alguns herbicidas, sim, né? Alguns herbicidas são usados no café, realmente continuam com problema. Eles vêm do exterior, né? Tem problema de logística mesmo, você falou. Então, esses ainda preocupam um pouco, mas dá para... Ainda estamos num momento mais tranquilo do que nós iniciamos essa safra em novembro. Perfeito. William, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes com a Emater. É sempre muito bom a gente ter esses números para a gente entender melhor o que está acontecendo e tentar, de alguma forma, ajudar o produtor aí na sua melhor tomada de decisão. Obrigada, viu, meu querido? Até a próxima. Isso, eu agradeço vocês, né, a Emater, a oportunidade que vocês nos deram, e claro, né, o papel nosso como empresa de extensão pública, né, e vocês como imprensa, seja ela através das mídias sociais ou a imprensa tradicional, é justamente isso, né? Nesse momento de dificuldade, levar essa discussão, essa conversa, esse apoio aos nossos produtores do Brasil, porque o Brasil ainda não, ele é o maior celeiro do mundo, né? Não é mais, no Ceará, ele já é. E, nesse momento, todo o apoio, né, toda a atenção que pode ser dispensada aos nossos produtores, ela é importante. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade. Obrigado, Willy. Portanto, essa foi a nossa conversa com o William de Araújo. Ele falou em nome da Emater, que divulgou ontem a primeira estimativa aí do que deve acontecer para a safra 22 de café. A gente vem acompanhando aqui há algum tempo que essa produção para esse ano começou com bastante desafio, teve seca prolongada, teve geada, tudo isso traz impacto no que o produtor deve colher daqui a alguns meses. De acordo com os números da Emater, a produção de 2022, antes estimada para uma super safra aqui no Brasil, deve ficar muito semelhante ao que a gente observou no ano passado, que de acordo com a Conab ficou em 31,42 milhões de sacas para o café arábica. É um número que chama bastante atenção, vai chamar atenção sim do mercado, porque até então a gente falava em uma produção menor que 2020, mas que fosse maior que 2021, e aparentemente não é isso que vai acontecer. A gente precisa acompanhar, é claro, para ver como é que
safra se desenvolve, a gente está num período importante de enchimento de grãos, esse número, claro, ele pode ter alteração, um pouco de alteração, mas o cenário ele continua muito complicado, e o William trouxe para a gente que o momento continua sendo de cautela, a gente vem falando isso diariamente aqui com o produtor de café, porque diferente do que aconteceu nos outros anos, né, que em algum elo da cadeia sentiu alguma dificuldade nesse ano, nesses 2 últimos anos, né, o setor cafeeiro viu aí o cenário mudar drasticamente, é uma crise que atinge todo o elo da cadeia cafeira, então a gente precisa de pé no chão, o produtor precisa sentar, fazer conta. O William trouxe aqui para a gente isso mais uma vez. É hora de sentar, fazer conta, fazer trabalho de gestão para tentar minimizar aí os impactos financeiros e aproveitar essa alta dos preços que os analistas já falaram aqui várias vezes no Notícias Agrícolas, que deve permanecer com tendência de alta, não deve ter espaço aí para recuar muito forte. A alta do café ela foi bastante expressiva, a explosão, o mercado subiu muito rápido, não deve cair na mesma proporção, de acordo com os analistas, mas o momento ele é de pé no chão. O produtor precisa entender o que ele tem em mãos, os acordos que ele já tem fechado para entender como é que ele deve participar desse mercado. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a gente continua, já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.